Amigas e amigos, Papo Doce sempre essa ideia pretensiosa de imaginar que é possível a gente conversar sobre tudo, inclusive política, olha a pretensão, de uma forma doce, respeitosa, educada, sem deixar de ter nosso lado, nossa opinião, todos nós temos, tá? Mas não é só o ponto do canal falar sobre política, não é mesmo. Daremos e conversaremos sobre livros, para quem gosta de ler. Eu venho adiantar os 2 próximos livros que nós trataremos aqui, por isso é importante você nos seguir no Instagram, @Papo Doce com Firmo Neto, tá? E também no YouTube, Papo Doce. Por quê? Alguns vídeos serão mais longos, passarão de 15 minutos, então eles não ficam aqui no Instagram, ficam só aqui no YouTube. Aqui porque eu estou lá e cá, né? Então é importante você estar nos dois. Então, se você está vendo pelo Instagram agora, vai lá no YouTube, procura lá na lupinha Papo Doce, nos achará, nos siga por lá. Também foi criado na mesma época, ou seja, não tem praticamente inscrito, assim como no Instagram não tem praticamente seguidores. Se você está no YouTube, vai lá no Instagram, digita lá @Papo Doce com Firmo Neto, que você nos encontra lá também. Vídeos menores estarão provavelmente nos dois, depois terão conteúdos diferentes para o Instagram e para o YouTube. Tá, os 2 próximos livros que vamos conversar sobre eles, tratar. Eu adianto porque, como eu disse, tem gente que gosta de ter o livro, acompanhar e tal. Um é uma leitura completamente jornalística, que é o da Ilana Casoy, Casos de Família. Este livro aqui, está aparecendo aqui. Casos de Família. Eu estou mostrando ele aqui porque na foto aparece só a capa, mas é um livro ultra bem encadernado, um trabalho magnífico da editora. Capa dura, neste caso não sei se tem ele em alguma edição mais popular, mas esse no caso em capa dura, né, com 2 inclusive marcadores de página, né, porque são 2 casos, né? Aqui tem os casos de crimes, né, cometidos no Brasil pela Suzane Richthofen, lembra disso? E pelo Nardoni, né? Esses 2 casos super conhecidos no Brasil, porque foi amplamente divulgado, porque chocou mesmo o país, foram amplamente divulgados aí pela mídia, de uma forma geral. E a Ilana Casoy detalha assim, para quem gosta desse tipo de leitura, é fascinante esse livro. Você lê inclusive rápido, embora seja bem grosso, você lê inclusive rápido esse livro, porque ele atrai muito, mexe muito assim com a gente. Porque é detalhes assim, inclusive partes anotadas à mão, porque ela entra nos julgamentos, então ela faz, por exemplo, caso Richthofen, então ela faz anotações dentro do julgamento da Suzane que ela teve lá, né? Deixa eu ver se dá para eu ler aqui. Casos Richthofen, 19/12/2002. Isso aqui não deve ter sido a data do episódio, e sim do julgamento. Testemunhas de acusação, 14 horas. Quer dizer, ela está escrevendo um rascunho dela e publicou, inclusive coisas riscadas e tal. Muito interessante, tá, gente? Foram dois episódios assim que mexeram muito com o Brasil todo, né? Pela repercussão, pela violência, pelo absurdo que foram esses 2 crimes. Então, se você quiser ler Casos de Família, a gente vai fazer vídeos aqui, ou um ou mais de um, dependendo, né, sobre esses 2 livros. Provavelmente um vídeo maior, por isso é importante você estar também no YouTube, tá? O outro é para quem gosta mais de história, principalmente no período de 1964 no Brasil a 1985, que foi um regime militar, né? Brasil Nunca Mais. Esse é um estudo, Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal, um relato para a história, editora Vozes, 41ª edição. Esse é um estudo, está muito bem também encadernado, o espaço entre linhas é muito bom, as fontes estão todas aqui, tem notas de rodapé, que quem escreve sabe aí que é ruim de fazer, dá um trabalho da bexiga para fazer. É um livro que é um estudo mesmo, quer dizer, aqui ele fica, para quem não está muito alucinado, ele fica como um livro realmente um estudo histórico. Por quê? Ele até explica aqui no comecinho, vou ler a primeira orelha aqui do livro, para vocês entenderem mais ou menos como é compilado, como foi feito esse estudo. Aspas. A questão da repressão política é quase sempre levada a partir das denúncias dos atingidos ou de relatos feitos por entidades que se dedicam à defesa dos direitos humanos. Mas a pesquisa Brasil Nunca Mais, que deu origem ao título desse livro, estudou a repressão exercida pelo regime militar a partir de documentos produzidos pelas próprias entidades
ou melhor, pelas próprias autoridades encarregadas dessa controvertida tarefa. Reuniu as cópias de quase todos os processos políticos que transitaram pela Justiça Militar brasileira entre abril de 1964 e março de 1979, especialmente aqueles que chegaram ao Superior Tribunal Militar. Então, gente, é um livro histórico, porque parte desse princípio, né? Foi construído. Então, o que tem mais aqui são aspas. O que tem mais aqui são relatos exatamente de como está lá no processo, no depoimento da pessoa. Por exemplo, pega uma pessoa que foi presa em Pernambuco em 1964 e pega outra pessoa que foi presa, por exemplo, em São Paulo em 1970 e pega aqueles dois depoimentos que aquelas pessoas deram e junta as coisas para comprovar então que existia um método, uma forma realmente, vamos dizer assim, universalizada naquele mundo, né, da ditadura militar no Brasil naquela época. E ele comprova isso porque o que um disse lá, os métodos que foram utilizados contra ele, é a mesma coisa que o outro disse aqui. Os métodos utilizados contra ele aqui em Pernambuco, por exemplo. Tá certo? Então são esses dois livros, leituras completamente distintas, diferente de tudo. E também a gente não entra nessa coisa desse maniqueísmo, dessa coisa bem ou mal, não. A gente vai analisar o livro, a obra, conversar sobre ela. Se você quiser ir lendo aí, tiver um desses livros, ou tiver querendo adquirir, embora o livro esteja caro pra caramba, mas se você puder fazer investimento em livro, sempre é muito bom. Eu sou o tipo também que aceito dicas, tá, gente, de livro. Se vocês tiverem livros aí, dicas, falaremos sobre livros técnicos também na área de comunicação, mas a ideia é mais esses livros universais por enquanto, tá certo? Então acompanhe os próximos vídeos. Não se esquece, Instagram, @Papo Doce com Firmo Neto. E no YouTube, importante você estar no YouTube, porque lá ficarão os vídeos maiores, tá bom? Tá certo, gente? Abraço, até o próximo vídeo. Tchau.